Nós temos a alegria de trazer para nos abrilhantar essa manhã o Rafael Laerte Mendonça. Não posso esquecer, porque senão foi um puxão de orelha. Mas é um amigo muito querido. Seja bem-vindo. De volta para o nosso aconchego. Isso mesmo. Vocês usaram o microfone? É bom porque ela Tá. Bom, turma, feliz dia. Estou de volta, depois de um bom tempo sem retornar aqui à Casa Marítima Abdala. É muito bom rever, né? Rostinhos amigos, amigas. Enfim, e para falar de um tema que eu amo falar, que é esse tema da lei de justiça, amor e caridade, que eu creio que todos ou a maioria já conhecem, mas em relação à natureza, talvez poucos tenham estudado segundo o ponto de vista que trarei. Ok? Todos aqui já têm alguma noção da lei de justiça, amor e caridade? Beleza. Então dá mais tempo de falar sobre a questão da natureza. Bom, turma, por quê? O que me motiva estudar a lei de justiça, amor e caridade, trazendo o aspecto da natureza? Porque a nossa sociedade se organizou segundo um modelo chamado de antropocêntrico, ou seja, um modelo, digamos assim, humano-centrado, um modelo onde os animais, o meio ambiente, as entidades naturais, elas estariam aí tão somente para servir aos interesses e conveniências dos seres humanos. Nossa sociedade, especialmente ocidental, se organizou dessa maneira. Vocês já devem ter ouvido falar assim: os animais foram criados para servir aos humanos. Isso está na nossa história. Fomos educados assim. Todavia, existem outras éticas, outros pontos de vista, que já vêm sendo construídos há muito tempo, que são as chamadas, digamos assim, éticas não antropocêntricas, éticas biocêntricas, éticas ecocêntricas, éticas que levam em consideração os interesses de viver, de estar no mundo, de todos os seres sencientes, de todos os seres que coabitam e coevoluem no planeta conosco, dos animais, das florestas, dos rios. Vocês já ouviram falar dos direitos universais dos rios? Hoje em dia existe o chamado direitos da natureza, reconhecido na Constituição Federal do Equador, da Bolívia e em leis federais da Colômbia. E aqui no Brasil, em alguns municípios, já foi reconhecido. Direito dos rios de fluir, direito dos rios de viver. Hoje em dia existe também, que é a minha área de pesquisa, o direito animal. Já ouviram falar do direito animal? Está no mundo inteiro. Todas as universidades de direito dos Estados Unidos, a maioria das universidades da Europa e várias aqui no Brasil, já têm como optativa e algumas como obrigatória a disciplina de direito animal. E todas essas disciplinas, todas essas novas possibilidades de interpretar o mundo e de se relacionar com o natural, defendem essa outra ética, biocêntrica, ecocêntrica, defendem uma ética não antropocêntrica, que nos ensina o quê? Nós somos uma espécie entre inumeráveis espécies nesse planeta. Então é uma ética que nos ensina a reconhecer os valores intrínsecos dos outros seres também. Nós temos um valor próprio em si mesmo. Ninguém pode nos precificar. Nós temos um valor inerente, um valor divino. E os outros seres também têm.
Então, como é minha área de pesquisa, um mestrado, um doutorado, eu fui buscar também o que a doutrina espírita tem a dizer sobre essas novas éticas, sobre essas novas percepções. E encontrei muita coisa, né? Já faz um bom tempo que eu venho apresentando essas percepções no movimento espírita. Inclusive, eu fundei junto com amigos espíritas um movimento, um grupo de estudos, de pesquisa chamado MOVE, que é o Movimento pela Ética Animal Espírita. O que é ética animal? Ética animal é um novo ramo da filosofia, também espalhada pelo mundo inteiro, que fala justamente do que eu falei para vocês, né, em poucas palavras. A ética animal entende o quê? Não só o humano é o objeto da ética. Não só o humano tem valor moral. Os não humanos também têm valor moral. Também têm interesses de viver, de estar no mundo, de se relacionar com os seus, de cumprir as suas funções ecossistêmicas. Tem direito divino, um direito inerente que não pode ser precificado por nós, segundo a ética animal. E aí nós fizemos um estudo na filosofia, na doutrina espírita, e desenvolvemos uma ideia de uma ética animal espírita, uma proposta de reflexão. Inclusive, estamos em diálogo constante com a Federação Espírita Brasileira, assessorando a Federação Espírita Brasileira em atividades ecológicas sobre a ética animal, e aí conseguimos publicar esse livreto em defesa da vida animal. Eu não sei se vocês já receberam aqui na Casa Maria de Magdala, mas a FEB distribui, a distribuição é gratuita, tá? É só pedir a FEB, ou se alguém tem comprado o livro na editora da FEB, pelo site da FEB, eles mandam um livretozinho desse junto com o livro. Tá? Eu não trouxe porque acabou, tem que receber mais da FEB, eles mandam para mim uma quantidade, mas está aí, distribuição gratuita e está disponível para download, tanto no site da FEB quanto no nosso site do MOV. E o que tem nesse livreto? Aqui tem 54 mensagens dos bons espíritos a respeito da harmonia com a natureza, com os animais, a respeito dessa ética que a gente está conversando. Então vocês vão encontrar aqui Emmanuel, Humberto de Campos, Joana de Ângeles, vão encontrar uma série de espíritos que estamos acostumados a estudar, que trazem essa reflexão, que trazem esse chamado, né, que nos convidam a respeitar os demais seres que coabitam o planeta conosco. Tá bom? Então fica aí a dica. Deixa eu passar. Então vamos lá, vamos falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje está onde? Está em O Livro dos Espíritos, parte 3, sobre as leis morais. Nessa parte de O Livro dos Espíritos, temos lá 10 leis morais. Temos a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, e entre elas a lei de hoje, que é a lei de justiça, amor e caridade. No singular, né? Justiça, amor e caridade. E é uma lei moral, uma lei espiritual que rege a dimensão moral, ética do ser e da sociedade. Então, segundo os Espíritos e segundo Allan Kardec, essa é a lei mais importante, porque é a lei moral que resume todas as outras leis morais. Então, né, quem quiser aqui evoluir verdadeiramente, é essa lei que precisa, né, dar conta de vivenciar na medida do possível e do praticável, né? Então, essa lei de justiça, amor e caridade, dizem os Espíritos na 648, que é a mais importante, por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que, frisei aqui, né, resume todas as outras. Amor, justiça e caridade. Amor indefinível, um amor divino, um amor indescritível, porém expressável. A gente sente o amor, a gente tem como viver o amor, a gente percebe quando estamos alinhados com o amor. Enfim, um amor é expressável, porém indefinível. E ele é expressável não só entre os seres humanos, mas também
entre os humanos e os não humanos, os demais seres que vivem conosco. Então, essa é a grande lei moral que precisamos viver. Mas aí vem uma perguntinha, que é a pergunta-problema desse estudo. Justiça, amor e caridade só para os humanos? Faz sentido isso, turma? Não faz, né? Apesar de que a nossa sociedade tem convivido assim com os seres não humanos, com pouca ou nada justiça, amor e caridade para os não humanos, salvo exceções, obviamente, mas majoritariamente, né, os animais e os elementos naturais estão posicionados na nossa sociedade num lugar de mercadorias, num lugar de produtos, infelizmente. É assim que a gente se educou, infelizmente. Isso está sendo, né, ressignificado especialmente a partir do século XVIII. Esse é um detalhe importante. Essas éticas que eu estou falando para vocês já vêm sendo construídas e desenvolvidas desde o século XVIII. O Espiritismo, ele foi codificado, organizado por Allan Kardec em século XIX, né? Então é um detalhe importante. Mas enfim, turma, devemos ser justos, amorosos e caridosos também para com os animais não humanos e os ecossistemas, não só entre humanos. Essa é a questão principal. A questão principal é superar a ideia antropocêntrica e especista. Talvez essa palavrinha aqui seja nova para a grande maioria de vocês. Essa daqui eu já comentei, né? Essa daqui é essa ideia de que nós somos o centro da Terra e tudo mais deve gravitar para atender os nossos interesses e conveniências. Especismo já é uma palavrinha nova, fundamental no século XX e XXI, para entendermos que, na verdade, existem outras discriminações na nossa história. E não só a discriminação, por exemplo, contra as pessoas negras, contra as mulheres, contra indígenas, contra vários grupos oprimidos na nossa sociedade. Existe um outro grupo oprimido, que também sofre de discriminação, que são os animais. E isso tem uma palavra para descrever. Não tem o racismo, não tem o sexismo, existe também, então, o especismo. Olha que beleza. Por muito e muito tempo, a opressão aos animais não humanos passou na nossa história sem um nome para designá-lo. Quando a gente dá um nome, cria um conceito, a gente dá visibilidade a uma determinada opressão. Então, por isso, a ideia de especismo. Ok? Palavrinha nova, o nosso vocabulário bem interessante. Então, nós precisamos superar esse modelo aqui de discriminação, de opressão aos outros seres sencientes, segundo essas éticas, a ética animal, o direito animal e outras. A imagem demonstra bem a situação, né? Aqui está o homem no centro, nem tudo mais gravitando, né? Então precisa superar esse modelo, né? Colocar aqui, ó, esse ser humano junto aqui do lado, né? Num movimento circular, né? Até porque, turma, vejam só, um exemplo simples. Está todo mundo respirando aqui? Que bom, né? Não sei, mas tem desencarnados aqui. Estão respirando também, mas né? Diferente, um pouquinho diferente. Por que a gente está respirando aqui? Tem as plantinhas aí, né? Fazendo o quê? Fotossíntese, não é isso? Absorvendo gás carbônico, liberando oxigênio. Ou seja, tem um complexo de seres aqui não humanos fazendo um trabalho incrível. E não é só a plantinha sozinha não faz. Ela precisa dos micro-organismos aqui para auxiliá-la com nutrientes para que ela possa ter a vida e fazer a sua fotossíntese. E ainda precisa dos animais que polinizam, precisa de uma dada temperatura, do vento que traz para cá, precisa da luz solar, precisa de um monte de coisa do qual as entidades não humanas estão ali fazendo um trabalho que sequer a gente conhece nas suas minúcias. E vocês sabiam que não só as plantas fazem fotossíntese? Existem nos oceanos, um grande pulmão da Terra, os fitoplânctons,
que fazem fotossíntese liberam também o oxigênio para a gente. Muitos estudiosos dizem que a nossa primeira respiração vem dos oceanos. Ou seja, o simples fato maravilhoso de respirarmos vem desse trabalho imensurável do mundo natural. Ou seja, são fundamentais à vida, fundamentais para que estejamos aqui agora, pensando, articulando palavras, participando de um momento de palestra. Sem falar que, segundo o entendimento talvez o mais comum da doutrina espírita, nós já passamos pela fase vegetal, animal, e chegamos na fase humana. Ou seja, o ser espiritual ele vai transitando nessas fases anteriores, desenvolvendo atributos, capacidades, e chega agora na fase humana e vamos rumar aí a outras fases evolutivas. Ou seja, nós passamos pela fase animal. E ali nessa fase, a gente foi desenvolvendo ao longo de várias espécies o corpo físico de hoje. Os órgãos e sistemas circulatórios, desenvolvendo essas capacidades, né, cognitivas, etc., passando por essas fases. Fundamentais para construir a fase que estamos hoje. Assim como a fase dos animais, evolutiva que se encontra, é fundamental para que eles avancem e evoluam. Então, se não formos justos, amorosos e caridosos para com eles, nós estamos atrapalhando a evolução desses seres. Então, devemos ser gratos por termos passado por essa fase e sermos amorosos, justos e caridosos com eles, porque estão nessa fase. Faz sentido? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, uma frase de Titi Allan Kardec, que está lá em A Gênese. Olha o que Allan Kardec falou sobre isso que a gente está falando, sobre esse modelo antropocêntrico e especista. Se tem a ideia comum de que foi Deus que criou os animais para nos servir, né, essa ideia que está sendo contestada, Kardec também contestou essa ideia. Ele disse que, na verdade, foi o orgulho que fez o homem dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para as suas necessidades. O orgulho, que é uma das maiores chagas, né, morais, uma das maiores feridas que temos que curar em nosso ser. Então foi o orgulho, né? Não foi a lei natural, não foi Deus que criou essa ideia de que todos os seres existem para nos servir. Pelo contrário, né? Uma ideia de reciprocidade. Temos as nossas funções no planeta, assim como os outros seres também têm. E precisamos aprender a conviver, aprender a coabitar, aprender a estar com e não sobre os outros seres, oprimindo. Certo? Então, esse modelo de sociedade nos levou a uma crise ambiental sem precedentes. A partir do momento que a gente entende que os demais seres são só para nos servir, a gente se sente aí legitimados a explorá-los, a oprimi-los. E nós estamos vivendo um momento muito, muito grave do nosso planeta. É um momento que, por exemplo, vários relatórios, esse aqui é apenas um deles, né, talvez um dos mais importantes, né, nos alertam, ligaram o alerta vermelho, né, de como que esse modelo de organização social opressor ao mundo natural reverbera diretamente em nós mesmos. A partir do momento que a gente desconsidera os valores intrínsecos dos demais seres, utiliza-os como se mercadorias fossem, como se não tivessem valores próprios, a gente complica a nossa habitabilidade no planeta Terra. Então são vários os relatórios. Isso aqui é só um deles, né? Porque é um dos mais expressivos, né? Bom, turma, e existe uma Carta da Terra, que é um documento articulado por vários países já há muito tempo. Desde 1972 se desenvolve uma Carta da Terra com vistas a trazer uma série de princípios ecológicos, né, para que orientem aí as políticas públicas, para que orientem um ser a viver em harmonia com o natural.
Essa Carta da Terra ela foi publicada em 2000 e ela traz uma reflexão importante para a gente. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. A escolha é essa: ou formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa própria destruição e a destruição da diversidade da vida. Esse aqui foi publicado em 2000. Foi apresentado na primeira vez na Expo 92 aqui no Rio de Janeiro. Eu estou mostrando essas datas porque já tem tempo que se faz esses alertas, né, que busca se desenvolver princípios para que vivamos em harmonia com o mundo natural. E nós estamos realmente, sem fazer qualquer tipo de alarmismo, trazendo fatos. Estamos num momento muito sério, socioambientalmente. Tanto as presentes quanto as futuras gerações estão vivendo e vão viver reflexos dessa crise ambiental. Então precisamos urgentemente de vivenciar de maneira fraterna o mundo natural. Beleza? E aí nós temos uma inspiração, né? Nós temos aí um modelo de harmonia, de justiça, de amor e caridade com o mundo natural, que é o nosso querido Francisco. Essa é uma das artes mais lindas que eu já encontrei por aí, né? Eu sempre esqueço o nome do artista, mas se vocês buscarem aí no Google, vocês encontram. Olha que lindo, né? Por si só, né, já traz pra gente aí uma ideia de unidade. Unidade, né? Uma ideia de que nós somos constituídos também da mesma essência divina que os outros seres são. Quando a gente faz o nosso exame de sangue, tem lá os minerais, né? A gente tem aqui toda uma flora, a gente é animal também, segundo o filo, né, da biologia, e nós somos cósmicos também, né? Então olha aqui Francisco, né, um Francisco cósmico, né, um Francisco integrado, né, com o mundo natural, com os animais, com os vegetais, com os ecossistemas. Uma ideia, né, uma ideia que está na base dessas teses, né, que buscam desenvolver um novo paradigma, e o paradigma que é chamado de religação com a natureza, né? Religação realmente com o mundo natural, para superar essa ideia de coisificação do mundo natural, né, para uma ideia realmente de valores intrínsecos, né? E o primeiro biógrafo de Francisco escreveu que ele chamava todos os seres de irmãos, e não só os seres animais, não é? Irmão Sol, né? Meu amigo já relembrou lá hoje de manhã o Irmão Sol, a Irmã Lua, né? Então, ele tinha um cuidado com o natural. Ele já desenvolveu essa capacidade, né, de respeitar o mundo natural. Então, é uma capacidade que precisamos desenvolver, né, e que está aí, sendo discutida, debatida e muita coisa já construída. E o Espiritismo tem muito a oferecer nesse sentido também. Então, turma, o que seria essa justiça? Justiça, amor e caridade. Titi Kardec pergunta aos espíritos, né? Esse sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Sentimento de justiça que eu acabei de relembrar, Francisco. Está na natureza, ou seja, na nossa natureza, ou é resultado aí dos estudos do direito animal, dos direitos da natureza, dessas éticas que a gente está apresentando aqui? É também, mas sobretudo, vejam só que resposta eu acho muito interessante, está de tal modo na nossa natureza que vos revoltais a simples ideia de uma injustiça. Quando a gente vê no noticiário aí, né, alguma notícia de injustiça, de opressão, né, para um outro ser, a gente sente um incômodo, né? Pelo menos a grande maioria de nós fica incomodado, fica, nossa, que coisa horrível, né? Vocês devem ter visto há um tempo atrás, né, houve um caso que um segurança, ele matou a paulada um cachorrinho no Carrefour. Isso foi noticiado, né, muito, o Manchinha, né? Então aquele senso de justiça, como assim fazer isso ao bichinho e tal, né? Então, e agora a gente teve a questão da menina, né, desse aborto aí, da menina de 11 anos, né? Também, são várias coisas que nos ressaltam assim um sentimento de justiça.
de justiça. Todavia, turma, esse sentimento de justiça, ele foi meio que diminuído, adormecido, segundo essa ética antropocêntrica especista. Ele foi meio que deixando de lado, assim como se fosse algo menos importante. Por isso que precisamos superar isso, porque está na nossa natureza a ideia de justiça, amor e caridade para com os animais não humanos e o mundo natural. Mas ele foi sendo meio que apagadinho por um modelo que desenvolvemos socialmente. Então, Kardec desenvolve mais entendimento sobre a justiça, perguntando como se pode definir a justiça. E os espíritos respondem que ela consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E eu falei para você, né? Eu sou um estudioso, um pesquisador dos direitos dos animais. Olha só, né? Me sinto à vontade de incluir aqui os direitos dos demais, só os homens, turma? Só a espécie humana? Essa é a ideia da palestra. Justiça também para os não humanos. Né? No direito animal, já reconhecido também em vários códigos, em várias leis, a gente defendemos a ideia de direitos fundamentais animais. Também nós não temos direitos fundamentais reconhecidos nas constituições democráticas. Então, nós buscamos reconhecer direitos fundamentais aos animais também. Direito à vida, direito à integridade física, direito à saúde. Acabei de, nessa semana, dar uma aula de direito da saúde animal. Já temos vários livros publicados nesse sentido. E é uma luta para que a gente consiga o direito da saúde aos animais, né, na nossa sociedade. Por que não? São seres sencientes. Significa dizer que eles sentem conscientemente o que acontece com eles. Eles têm sensibilidade, têm capacidade, têm percepções, eles têm pensamentos, têm inteligência, têm a sua maneira de se comunicar com os seus, têm direitos subjetivos, percepções subjetivas de estar no mundo. Quem já convive ou conviveu? Aí quem convive ou já conviveu com animalzinho sabe, né? Sabe, né? Eu convivo com a nossa filhota canina lá, que é a Kiara, e ela tem latidos diversos a depender do que ela quer. Tem um latido para isso, um latido para aquilo, tem um comportamento para isso, um comportamento para aquilo. Tem uma subjetividade ali, tem uma singularidade. Aí isso já é atestado cientificamente. O Espiritismo já fala disso desde o século XIX, né, dessas capacidades dos animais não humanos que são compartilhadas conosco. Então, por quê? Aí vem a questão. É justo tratarmos o mesmo valor, ou seja, essa capacidade de sentir, de sofrer, com pesos e medidas diferentes? É justo isso? A nossa capacidade de sentir humana, a gente trata de uma forma. A capacidade de sentir não humana, a gente trata de outra. É justo isso? Que ideia de justiça sustenta isso? Só uma ideia antropocêntrica específica. Porque o mesmo valor sendo tratado de maneira diferente, o mesmo valor à vida sendo tratado de maneira diferente, por que a vida nossa vale mais do que a vida não humana? Nós definimos isso socialmente. Definimos isso. Mas isso está sendo e precisa ser contestado, questionado. Até para a nossa própria subsistência no planeta. Né? Que a partir do momento, né, que exploramos, destruímos as vidas não humanas, a ideia é essa, de pensarmos na ideia de justiça, de amor e caridade também para os não humanos. Então vamos lá. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, deixa o direito animal de lado. Qual a base da justiça segundo a lei natural? Boa pergunta, né? Então vamos ver o que disseram os Espíritos. Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Quem de nós aqui gostaria de estar no lugar de um animalzinho agora? Um animalzinho em confinamento, um animalzinho num laboratório, para sofrer experiências com químicos, etc. Quem gostaria de estar com ele?
Se não queremos isso para nós mesmos, deveríamos nos organizar socialmente para não infligir isso aos outros seres não humanos. Será que é justo, é caridoso e amoroso fazermos isso com os outros seres? Por mais que culturalmente seja assim, por mais que fomos educados a pensar que isso tudo é certo, é normal, é natural, né? A gente precisa refletir e ressignificar, né, essa maneira de lidar com o natural. Tudo bem, turma? E veja que interessante, né? Nós fizemos um compilado de várias mensagens dos Espíritos a respeito desse tema, né? Inclusive, falei para vocês lá daquele livreto no início, que ele tem 54 mensagens. Mas no MOV nós já compilamos mais de 200. Tá? Inclusive, a gente está agora mandando para a FEB o livreto 2, que serão mais 50 mensagens, né, para uma segunda edição. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, sobre essas leis morais, o Espírito São Vicente de Paulo, ele vai fazer uma interpretação muito bonita sobre essa lei e vai incluir aí, né, a questão dos seres não humanos. Então ele diz que sede afáveis, né, ele está refletindo sobre justiça, amor e caridade, e benevolente para com todos os que vos são inferiores. Sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação. E assim, tereis obedecido à lei de Deus. O maior mandamento, né? A lei de Deus. Veja só, se formos afáveis, benevolentes, para até com aqueles que, né, são considerados inferiores, né? E os mais ínfimos da criação, tereis obedecido à lei de Deus. É questão de lei divina, justiça, amor e caridade. E aqui a gente colocou, né, a abelhinha, né, para traduzir uma ideia de um ser mais ínfimo de tamanho, né? Que a importância desse ser é... A gente está passando por um problema sério, né, de extinção das abelhas, né? São as maiores plantadoras, as maiores polinizadoras aí do nosso planeta, está entre as maiores, né? Então veja, né? Teremos obedecido à lei de Deus se formos justos, amorosos e caridosos até com os mais pequeninos. E aí, turma, aqui um dado só, né, rapidamente: metade das florestas do mundo já desapareceu. Porque estamos organizados segundo esse modelo, né? Enfim. E olha o que diz Emmanuel, que bonito. Amai as árvores e tende cuidado com o campo, onde florescem as bênçãos do céu. Não é isso? Não é isso? O livro é o Consolador, né? Questão 77. Então, amai as árvores. Né? Lá a gente tem um designer, um amigo espírita, que faz para a gente essas artes, e a gente vai divulgando nos nossos canais com as mensagens dos espíritos. Então, se metade das florestas apareceu, o Emmanuel está falando para a gente, está convidando: puxa, sejam afáveis, benevolentes, amai também as árvores, sejamos justos, amorosos e caridosos, também com as florestas, né, necessárias para a vida. Aqui também tem, tem os animaizinhos também. Então nós temos aí, uma notícia aqui chocante, né? Mas que é um fato. Então, bois, porquinhos, aves, são milhões por dia, por ano, e geralmente eles são na idade de crianças. Pensemos sobre isso. E diz pra gente, mais uma vez, Titi Emmanuel, uma das mensagens que abre o livreto em defesa da vida animal, que recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. É uma obrigação sagrada. É um dever de amparar os animais. É um dever de justiça, de amor, de caridade. Estender essas noções para os não humanos, não ficar com essas noções que estão somente entre os seres humanos. Inclusive, a nossa Constituição Federal, no artigo 225, fala que é um dever do poder público e da coletividade a preservação do meio ambiente. Inclusive, nesse mesmo artigo 225, aí encontramos a base do direito animal, há lá uma regra de vedação da crueldade com os animais.
É vedado pela Constituição Federal crueldade com os animais. Então há um dever do poder público e da coletividade, né? Esse amparo aos animais, em outras palavras aqui do Emmanuel, semelhante ao que está na nossa Constituição. Então, e a questão do sentimento que a gente fala, quando o animal vai ter sentimento, essa semana com a live da preguiça, ela ser socorrida e depois ela estendeu assim, a pata para o homem, botou os dedos na mãozinha dela, e depois a gente fica pensando, gente, né, você olha a noção. E a gente conhece muito pouco ainda dos animais, muito pouco. Emmanuel, ele diz no livro Consolador que ele no mundo espiritual é um dos estudiosos da questão animal. E que mesmo lá, ele diz, conhecemos muito pouco as capacidades imensas desses seres. Né? Então, mesmo aqui, na nossa biologia, de nossos estudos, a gente conhece muito pouco ainda. Muito pouco. Então, assim, realmente, né, tem muitas descobertas vêm sendo feitas, né, sobre isso. Então, a gente precisa, né, turma, de um senso de justiça, amor e caridade para com o mundo natural. Precisamos conhecer quem são os animais, qual a importância da natureza, né? Quais os nossos deveres, né? Nesse sentido ecocêntrico, biocêntrico, né? Perceber realmente que precisamos aprender a coabitar o planeta. Estar com, não estar sobre. Né? Não nos sentirmos orgulhosamente, egoisticamente, uma espécie suprema desse planeta, a melhor entre todas as espécies. Isso são conceitos arbitrários que nós desenvolvemos. E se formos entender por aí que somos a espécie mais importante do planeta, deveríamos melhor então servir as outras espécies que consideramos inferiores no planeta, né? E não usar da nossa superioridade, se assim entendermos, para oprimir os demais seres. Isso já não seria qualquer superioridade, né? E aqui é a caminhada do ser espiritual na Terra. Já falei um pouquinho, né, que o ser espiritual vai passando por essas fases, né, segundo a Joana de Ângeles, a gente vai passando por essa trajetória, né? Então compartilhamos, né, nessas fases com os demais seres. Isso seria motivo também de desenvolvermos esse senso de justiça, de amor e caridade. E na questão 607A do Livro dos Espíritos, olha que bonito. Tudo é solidário na natureza. Eu dei o exemplo aqui da respiração, né? E tudo se encadeia e tende para a unidade. Ou seja, o pensamento ecocêntrico, biocêntrico, não antropocêntrico, vai nos religando a essa unidade. Vai nos direcionando a essa unidade. Superando essa separatividade que criamos. Porque geralmente, ao desenvolver teses sobre a nossa relação com o mundo natural, a gente se baseia na diferença, não no que nos une. Por exemplo, desenvolvemos na nossa história, o pensamento antropocêntrico se baseia em quê? Desenvolvemos a ideia de que nós temos linguagem e eles não têm, por isso são inferiores. Vamos que nós temos o raciocínio lógico, pensamento contínuo, eles não têm, por isso são inferiores. Nós desenvolvemos cultura e eles nos desenvolvem cultura, por isso são inferiores. Eles não evoluem, eles não têm alma, eles não sentem. Desenvolvemos isso ao longo do tempo. Grandes pensadores desenvolveram esse pensamento. René Descartes, vocês conhecem René Descartes, ou já ouviram falar. René Descartes desenvolveu a teoria animal-máquina. O animal não sente para René Descartes naquela época, né? Hoje em dia já não pensa assim mais, seja lá onde ele estiver. Né? Mas a teoria animal-máquina. Ele dizia que um granido, um mugido de um animal é como se uma roda de carroça estivesse enferrujada. Ele dizia que os animais são máquinas, são autômatos, regidos pela lei da matéria tão somente. E essa ideia se disseminou naquele tempo e estimulou uma série de atitudes injustas com os animais não humanos. Dissecações, vivissecções, experimentos com animais, e ele era um dos que fazia isso. Immanuel Kant, quem já ouviu falar de Kant, que conhece Kant? Kant desenvolveu, Kant, incrível a obra do Kant, mas em relação aos animais não humanos, ele desenvolveu a ideia de que o fim do animal é um homem, ele não tem um fim em si mesmo. Ele não prescreveu de maneira alguma maus tratos e crueldade para com os animais,
mas ele desenvolveu a ideia de que nós só temos obrigações indiretas para com os animais. Não temos obrigações diretas com eles. Significa dizer que os interesses de viver, de não sofrer, de estar no mundo dos animais, valem menos do que as nossas. Eu poderia citar vários aqui, vários pensadores. Santo Agostinho, nosso querido Santo Agostinho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando encarnado, ele, junto de São Tomás de Aquino, duas personalidades importantes para a cultura da Igreja Católica, desenvolveram a ideia de que o mandamento não matarás, lá do Decálogo de Moisés, não se aplica aos animais. A gente pode usar os animais por quê? Segundo Santo Agostinho e Tomás de Aquino, porque eles não pensam, eles não sentem, então não tem problema. Então são vários pensadores da nossa história, e claro que tiveram suas exceções, né? Como Pitágoras, como Porfírio, Plutarco, Francisco de Assis e muitos outros, especialmente a partir do século XVIII. 9h46 até 10, né? E aí, ó, lembra daquela imagem no início? Aqui, ó, a outra imagem que bacana, né? E aí nós temos também na obra do Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, né, a ideia de Jesus ter sido aí o divino escultor da terra, né, de ter sido aí o verbo da criação terrestre. E nessa ocasião aqui desse capítulo, Emmanuel diz que aquilo que chamamos de natureza na formação do nosso planeta foi, na verdade, as mãos augustas e compassivas de Jesus. Eu trago essa ideia aqui para pensarmos o seguinte, né? Será que Jesus fez toda essa construção apenas preocupados com a espécie humana? Nossa, né? Um planeta tão biodiverso, né? Tantas espécies multiformes, multicoloridas, uma diversidade incrível, né? Será que a moral cristã seria para sermos justos, amorosos e caridosos só com os humanos? Não faz sentido. Então precisamos e já temos uma ideia de Jesus como um sublime ecólogo. O Silvio de Andes, ó, nessa obra, Após a Tempestade, traz para a gente a ideia de que Jesus é o sublime ecólogo. Por óbvio, né, turma? Um ser que desenvolve, esculpe um planeta desse, né, não esculpiria só para os interesses dos humanos, né? E aí Joana faz um alerta nesse livro, e aqui está só um trecho, onde ela faz uma descrição dos problemas socioambientais que estamos vivendo, e aí ela diz que o programa para a superação disso já foi apresentado. Então ela diz, ó, o saneamento de tão perigoso estado de coisa já foi apresentado por Jesus, o sublime ecólogo. Ou seja, as noções morais de Jesus, a ética cristã, deveria ser uma ética que nos direcionasse diretamente à justiça, amor e caridade para com todos os seres. E ela faz algumas descrições. Ela faz que Jesus, nos seus discursos, nas suas parábolas, nos direcionou para essa ética ecocêntrica, digamos assim. Só que nós fomos desenvolvendo ideias antropocêntricas que foram se estabelecendo como a tese principal do nosso planeta. Mas que Jesus já havia feito assim, né, desde há 2000 anos. E aí nós temos muitas dessas citações dos Espíritos, né, como eu falei para vocês lá no 9, trazendo essa ideia. E aí eu vou trazer algumas. Por exemplo, outra aqui. Nesse livro, ao interpretar o maior mandamento, ao interpretar a lei de justiça, amor e caridade, vários Espíritos vão trazer essa noção de justiça, amor e caridade para com todos os seres. Então, nesse capítulo sobre o maior mandamento, diz Emmanuel, escuta a lei sublime do bem, nas páginas vivas da natureza. Temos que aprender a ouvir a natureza. Aprender a aprender com a natureza. Aguardando a tua piedade para as árvores despejadas, para as fontes poluídas, para as aves sem ninho ou para os animais desamparados e doentes. Ele vai fazendo uma descrição de vários problemas onde as nossas noções de justiça, amor e caridade precisam ser estendidas.
Então ele traz a ética espírita a ser vivida segundo a relação harmônica com todos os seres. Vocês não vão rir desse sapinho, não? Se ele ficar ali, né? Tem um de celular, mentira. Então ele continua, né? Estendei até eles, vejam, ó, a vossa concepção de solidariedade, essa concepção de justiça, amor e caridade temos. E o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução. Ele diz mais, né? E os doces mistérios da vida, ele vai dizendo. Isso aqui me dá uma ideia do quanto perdemos a partir do momento que elegemos como tese principal a ideia antropocêntrica. Quanto perdemos de sensibilidade, de percepção do mundo natural, de harmonia, de bem-estar, a partir do momento que vivenciamos segundo o modelo antropocêntrico. Olha o que Emmanuel diz aqui, ó, o vosso coração compreenderá mais profundamente. Então, a partir do momento que vivenciarmos isso, né, coletivamente, individualmente, né, eu creio que a gente vai conseguir avançar, né, evolutivamente. Então é muito interessante essa frase aqui do Emmanuel. Titia Joana de Ângeles, nesse livro, também interpretando aí o maior mandamento, vai trazer também ideias. Olha, se desejas, todavia, compreender melhor a necessidade de amar a Deus, né, como estudamos bastante, né, nos espaços cristãos, a ideia de amar a Deus, de amar o próximo, de lei de justiça, amor e caridade. Se queremos compreender mesmo, olha o que ela diz. Ama pelo caminho quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente amando a Deus. Só homens, turma? Só uma relação de ética entre humanos? De justiça, amor e caridade entre humanos? Não. É importante? É, claro que é. Mas tão somente vai deixar uma grande parte do nosso ser de fora e também vai criar grandes problemas socioambientais como estamos vivendo, né? Então aqui, ó, não há como amar a Deus destruindo o mundo natural. Não há como. André Luiz, capítulo 33, perante os animais. Um capítulo bem importante sobre as nossas relações com os animais. Ele diz o seguinte, ó, abster-se de perseguir e aprisionar, maltratar ou sacrificar animais. Ele vai trazendo uma série de condutas, né, que são prejudiciais aos animais. A título de recreação em competições obstinadas e sanguinolentas do desportismo. Está tendo uma campanha grande agora sobre isso, né? Está tendo bastante. Um dos módulos que eu dou na disciplina de direito animal são os animais utilizados no desporto e na cultura. Então, os animais utilizados no desporto, turma, né? E culturalmente, assim, o único ser que não se diverte em algumas atividades, não. Por exemplo, farras do boi, vaquejadas, rodeios, touradas. Estão diminuindo bastante lá, né? Uma cidade agora que fazia essa da vaquejada, acho que aquela população já foi contra e tal. Rinhas de galo, de canários, de cães. Então tem uma série de atividades que culturalmente são aceitas como normais. Foram construídas assim. No STF tem uma proibição a respeito da vaquejada, mas estão querendo legalizar o aborto. Né? Eles estão dando mais importância. Não que não sejam os animais importantes, né? É claro que são. Mas estão querendo isso, a liberação geral. Vamos sacrificar as criancinhas, mas vamos preservar a vaquejada, né? Teve um julgado no STF sobre... Um ministro querendo impor isso como se fosse lei. Teve um julgado no STF sobre a prática cultural da vaquejada. Esse julgado foi em 2016. E ali o STF ele utilizou alguns votos, né? Foram 6-5, são 11 ministros,
Foram 6 declarando a inconstitucionalidade da lei que regulamenta a vaquejada. Por quê? Pois entenderam que era uma prática cruel, vedada pela nossa Constituição Federal. Por mais que seja tradicionalmente feita, não pode ser cruel aos animais. Ou seja, continua fazendo sem animais. Coloca lá o touro mecânico, coloca lá as festividades, a música, a confraternização, mas não coloca maus tratos a animais. Como foi a evolução do circo. Isso, também, exatamente. Então são várias práticas culturais que não precisam acabar. Precisa acabar a crueldade com os animais nessas práticas. E a gente é tão criativo que a gente consegue, fazer diferente. Então essa é a ideia, e André Luiz traz aqui uma percepção interessante sobre isso. E ele diz até que há divertimentos que são verdadeiros delitos sob disfarce. Então fiquemos atentos nessas práticas que a gente se diverte, mas elas são cruéis aos animais. Práticas que precisam ser abolidas. E aí ele diz também, eu adoro essa frase dele, o respeito à criação constitui um simples dever. Deveria ser um simples dever comum da nossa espécie, essa relação harmônica comum natural, porque sem ele sequer existiríamos, sequer estaríamos aqui respirando. Então deveria ser uma atitude espontânea do nosso ser. Mas a tese antropocêntrica vencedora na nossa história, infelizmente, meio que nos adormeceu, segundo essa necessidade. E aí nós temos também, turma, uma frase aqui do Cornélio Pires, pelo Chico Xavier: medite nos animais que sofrem no dia a dia, para que o prato lhes seja um transmissor de alegria. Aí mexer na comida, eu sei que incomoda bastante, mas a gente precisa refletir também sobre a nossa dieta, sobre a nossa alimentação, para que a gente consiga aí fazer transições para dietas sem sofrimento animal. Eu estou vegano há 12 anos. Graças a Deus, por enquanto, estou com saúde, está tudo bem. Pratico esporte, etc. E tem todos os fundamentos éticos, filosóficos, científicos para sustentar a minha dieta. E os espíritos falam muito sobre isso também. Tá? Olha aqui, Emmanuel diz, Humberto de Campos, comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. Mexendo com você, Eu sei que mexeu muito comigo, muito. Mas a gente precisa, estudar essas questões. A galinha eu já abominei, não como galinha. Legal. É um passo de cada vez, isso aí. Eu fui fazendo assim, eu primeiro deixei a carne vermelha, depois deixei a carne branca, e depois eu fiz a transição durante 2 anos. 2 anos, devagarzinho. Então, assim, o importante é refletir e dar passos nessa direção. Aqui a Joana está chegando ao fim, vamos lá. Tem várias mensagens. A ideia aqui é trazer várias mensagens dos espíritos refletindo sobre justiça, amor e caridade para os animais. Então olha aqui que Joana diz: os devastadores da flora e destruidores da fauna perderam a direção da vida. Perdemos a direção. A gente precisa retomar a direção não antropocêntrica. Não se pode amar e sentir compaixão apenas dos seres pensantes. A gente se autoproclama os seres racionais. Aristóteles disse tanto isso, e se espalhou pela nossa história. O homem é o ser racional, a medida de todas as coisas. E essa ideia se espalhou por aí. Então aqui a Joana de Anjos diz: não se pode amar e sentir compaixão apenas dos seres pensantes. Se entendermos que os animais não pensam porque pensam, bastante. Pelas atitudes que alguns têm. Pensam muito, Sonham e tudo, A minha, essa madrugada, estava sonhando, eu acordei ela algumas vezes, tadinho. Ninguém desrespeita a natureza sem um doloroso choque de retorno. É o Luiz, fazendo um alerta. O indivíduo que se apieda ou apiada do sentimento do sofrimento do seu próximo é o que estamos falando hoje. Quem é o nosso próximo?
vegetal, animal ou humano, desejando ajudá-lo, facilmente se ilumina. Ou seja, está no nosso rol de necessidades evolutivas a justiça, o amor e a caridade com o mundo natural. Sem isso a gente não vai como deveríamos ir. Então, olha, o próximo também, segundo Joana, né, psicografia de Valdo Pereira Franco, são os demais seres não humanos também. E aí tem um monte, o Caibachúpio, vós que vedes, um dos grandes defensores dos animais, o Caibachúpio, né? Vós que vedes luzes nessas letras, tende compaixão dos pobres animais, e faz um apelo muito bonito, né? Para liberte os animais de distração, né? Que são utilizados lá, vai fazer um apelo muito bonito pelos animais e tal. Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Tem muitas mensagens interessantes nos convidando a essa reflexão ética, né, pelos animais. E aqui, para a gente fechar com essa mensagem, tem um livro do Humberto de Campos, psicografia do Chico, chamado Contos e Apólogos, que no capítulo 33, dissertação inacabada, o título, alguns sábios lá de Israel procuram Jesus para conversar sobre os 10 mandamentos. E aí Jesus interpreta alguns dos 10 mandamentos. E um dos 10 mandamentos é o não matarás. E Jesus faz uma interpretação inclusiva aos animais, ao mundo natural, né? Nesse conto de Humberto de Campos. E aí um trechinho é esse: não se deve matar em circunstância alguma, e é indispensável a vigilância sobre os nossos impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza. Vigilância sobre esses impulsos que se naturalizaram antropocentricamente, né? Da gente usar do mundo natural sem reflexão crítica, ética, sobre as consequências disso, sobre os fundamentos disso. A ética é a reflexão crítica, filosófica sobre os fundamentos da nossa ação, sobre como devemos agir e por quê. Ética é isso, essa reflexão crítica. Por que eu faço isso? Ele acabou de dizer, eu não como mais galinha. Ele refletiu eticamente por que ele come a galinha. A gente precisa pensar sobre os fundamentos das nossas ações no mundo. Elas estão baseadas em quê? Na maioria, no modelo antropocêntrico. É essa a questão. Reflexão crítica sobre esse modelo. E aí, turma, a gente termina. Eu falei que ia terminar com aquela, não terminou. É isso. Justiça, amor e caridade, né, para com todos os seres. Fica aí a reflexão convidativa para vocês, tá bom? Muito grato pelo espaço mais uma vez.